O início do reforço no MEBIN, ele se deu justamente disso, como o pastor pontuou, de uma necessidade. Eu não estava aqui o ano passado ainda, trabalhando, eu vinha trazer o Davi, e eu percebi as crianças me pediam ajuda. Eu ali, como uma adulta que recupera meu filho, então as crianças me pediam ajuda para responder a devocional, para dar continuidade. Então eu me senti uma dificuldade muito grande na área de escrita e leitura dessas crianças. Eu falei, bom, ok, né? O ano passado não era possível participar porque minha agenda não batia. Mas a sementinha foi plantada dos nossos corações, a Areta conversou comigo, meu marido falou que estava colocando o meu nome lá, vou do ano, para servir, e eu me posicionar. Pois bem, esse ano, desde o primeiro dia do nosso retorno, pós-férias, eu retornei com reforço escolar. A partir dessa necessidade que foi vista praticamente por todos nós. Nesse retorno, a gente apresentou a proposta das crianças e imaginávamos que não ia ser uma adesão cultural, aqueles que tivessem mais necessidade. E para nossa surpresa, não. Todos, os 100% dos nossos atletas desejam participar do reforço escolar. E além disso, eles não querem ir embora. Em alguns momentos eles recusam, não, deixa que ficar mais. E eles não querem. E nós entendemos quão precioso é isso. Essas crianças, a cada momento que estão conosco aqui na igreja, que estão fora do ambiente externo em que elas estão acostumadas a ficar, o quanto elas estão seguras aqui conosco. E cada momento desse é muito precioso. Além disso, nós temos visto os ganhos muito significativos nas áreas pedagógicas, linguagem, matemática. Eles têm muito interesse em jogos de raciocínio lógico, eles têm muito interesse nas atividades exatas. E temos crianças com muito potencial também. Mas também temos crianças com muitas necessidades pontuais e específicas. Temos crianças com muita dificuldade de teoria, alunos de 6º ano sem alfabetização. 0 valorização. Isso foi um grande desafio, porque nós também temos crianças pequenininhas de alfabetização. Nós temos crianças no MEPIN de 6 anos em anos, né? E nós tentamos incluir a todos, portanto, dessa maneira de força alfabetização, linguagem oral e escrita e matemática. Dentro dessa necessidade pontual deles, a gente foi estimulando e nós sentimos ganhos muito significativos também nas competências socioemocionais. Aquelas crianças que eram mais truculentas, que causavam conflito, nós sentimos muitas melhoras desse aspecto. Percebemos que eles estão trabalhando mais em partilha, cooperação, amor-posse, respeito, estão aprendendo a se respeitar mais. Isso é visível, tanto os meus colegas vão poder falar, né? Mas eu consigo perceber isso nas aulas. Cada dia a gente tem avançado muito nessas questões de comportamento e o aluno vai poder contribuir falando que ele também tem percebido isso lá no fixar. Os meus irmãos que contribuem muito aqui a devocionar, eles têm tido com uma acercação maior, desde que começou o reforço. Desenvolvemos o hábito de ofertar no final do dia, sempre como o Zinho diz, e não é para premiá-los, não é o intuito, a gente não queremos desenvolver neles essa questão de fazer somente pelo reforço, né, pela premiação, mas como mais uma forma de trazer carinho para eles, de demonstrar para eles quanto nós propusamos. Nós temos aprendido adolescentes, crianças e adolescentes da Mário Perdi, da Mata Capri, da comunidade da Rua União e da comunidade da Souza. Então as barreiras se romperam nessa categoria e a gente tem bloqueado então essa situação. E tem sido uma bênção aí também, compartilhar esses adolescentes de jovens, inclusive se envolvendo nas causas da igreja. A gente pega algumas situações interessantes, a gente ora até por colegas que foram presos. Olha que interessante, então colegas que foram presos. Teve um, inclusive, que passou com um acidente grave no Fabiano ontem. As informações que nós recebemos é que ele sofreu um acidente com uma arma de fogo e acertou a cabeça dele. Esse está numa situação bem delicada. Ouvi dizer que teve voz cerebral, inclusive, mas nós oramos juntos. Então, eu acho que com a experiência que a gente tem vivido com eles,
é que eles trazem para a gente o resultado do que o caminho mal, que o crime impacta na vida deles, e a gente tem orado para que eles fiquem longe disso, que eles fiquem protegidos, para que eles entendam os valores de Deus, que os valores de Deus podem libertá-los de todo esse caminho mal. Né? Quando você fala que barreiras foram quebradas, quais barreiras foram quebradas por causa desse movimento do Meliquitos aí? A própria barreira da religião, porque nós atendemos crianças que são adolescentes que são filhos de umbanguistas, por exemplo, de religiões que têm uma outra visão, outra cosmovisão, tudo isso. Então, essas barreiras são quebradas. As famílias acabam entendendo para eles é importante estar aqui. Você percebe que tem filhos aqui de pais traficantes. E os pais traficantes não querem que os filhos sigam aquele caminho e entendem que é importante, respeitam a gente aqui, como igreja, todo projeto, porque querem isso para os filhos dele, querem um caminho diferente. A Igreja Batista de Vila Mariana, principalmente na Mário Cardim, há décadas, impacta, que é outra humildade, impacta que missionários que fazem trabalhos assim que impactam gerações inteiras. Eu acho que em algum momento nós tivemos um gapzinho desse impacto nos jovens, porque o futebol sempre foi um elo muito forte, o esporte sempre foi um elo muito forte de conexão do pessoal, dos jovens e crianças com a igreja. Então, a gente escuta de muitos irmãos lá que a BVM hoje está impactando demais essa nova geração. E como impactou de décadas para cá, tá bom? E me ficou muito claro que, na verdade, você está trabalhando com outro pé aqui, que é o desenvolvimento físico dos atletas, porque eles estão envolvidos nos jogos e todo o treinamento. Vocês estão trabalhando no desenvolvimento cognitivo, dando todo o reforço escolar, e você disse que 100% dos atletas aderiram ao reforço escolar. Isso demonstra quanto eles se preocupam com isso, né? E também estamos trabalhando com o aspecto espiritual deles, onde espiritual e emocional, né? Porque não dá para dividir, onde eles estão sendo desenvolvidos no conhecimento da palavra de Deus, através das devocionais, e aprender. É isso que está acontecendo aqui, então. Você disse também que a comunidade onde eles estão inseridos, onde eles vivem, estão sendo impactadas, certo? Então eu poderia acrescentar que vocês também estão trabalhando com o aspecto comportamental desses atletas. Eles estão aprendendo também um comportamento que agrada a Deus e, logicamente, impacta a sociedade adulta. Estão aí. Minha coisa, eu sou de aqui, elite em alemão. Procura muito ir na disciplina, coisa, né? Regras. Às vezes, outro dia chegaram aqui, eu começaram a discutir, eles começaram a querer, pode ir embora, acabou, você não joga mais hoje. Quiser participar de funcionários, participe, mas o futebol você não vai jogar hoje por causa disso, disso. Aí não, aí aqui tem desespero, já chora, mas assim, né, mas o Márcio também chega filho com eles, tá, na hora da devocional dele, o pau. Eu tenho um atleta lá, né, da comunidade, que ele aqui com a gente, ele é criado pela avó, né, e ele é um nível que, assim, ficava largado na comunidade, né, e esses dias a gente foi lá buscar o Rafa, com a senhora que cuida lá pra gente, e tinha acontecido um atropelamento de um menino lá da comunidade. E ele passou, aí eu peguei nosso carro chegando e me veio correndo, né? Eu falei, ô tio, o menino foi atropelado, é que a gente pode orar por ele, precisa orar por ele, vamos orar, vem que pode orar, né? Esperado, então, o que ele veio na ideia dele foi, tem que orar, né? Para ele oração, mas não deu buscar alguma coisa, sabe? Depois você vê que há uma certa mudança, sabe, na criança ali. Um outro ponto, pastor, de que a gente tem exercitado muito é a misericórdia. Porque a gente enfrenta, assim, às vezes, situações pela própria cultura e educação deles, eles afrontam, né? Ou não respeitam algumas coisas, algumas regras. E a gente aplica as devidas disciplinas, né? Fica, às vezes, um mês sem poder treinar, dependente do que ele fez. Mas a gente depois sempre ensina a questão da misericórdia. Fala assim, olha, daqui você vai, quando eu voltar, a gente ama você, a gente quer ter você conosco,
é muito importante, você aqui para nós, e entendeu qual que é a forma correta de se comportar? Volta, não faz mais isso, e você está perdoado, vamos treinar, vamos voltar para o projeto. E então é uma forma legal de mostrar para eles também sobre a misericórdia de Deus. A gente fala muito da graça de Deus, usando esse quesito da misericórdia também. Um outro privilégio enorme, eu acho que é ter nossos filhos participando desse ambiente. Eu percebo que alguns irmãos têm um pouco de receio e resistência, mas é maravilhoso. Os nossos filhos aprendem a olhar de forma misericordiosa, a quebrar preconceitos. Então, além disso, tem o grande privilégio de nossos filhos estarem envolvidos no projeto também e reaprendendo a servir ao Senhor. Então, eles olham a gente lá a servir e aprendem já a servir ao Senhor também. Quais são as resistências que vocês percebem a que algumas pessoas possam ter em ter ou filhos ou outras pessoas participando do programa junto com crianças que vêm da comunidade? Que tipo de resistência vocês percebem que existe? Que tipo de pensamento? Eu estou fugindo um pouco da palavra preconceito, mas tipo de preconceito que existe e tal com relação a essas crianças? Pastor, assim, acho o grande preconceito que eu acho é que, na verdade, a maioria das famílias que são aqui da igreja, de repente, não estão habituadas a ver seu filho escutando palavrão, a ver seu filho tomando uma bolada e um amigo pedindo desculpa, a ver dois amigos do lado brigando. Então, de repente, esse é um impacto negativo que a gente trata momentaneamente ali naquele momento, resolve e dá sequência na partida de futebol. E muitas das vezes, até que mesmo no devocional, quando eles chegam aqui, eles estão naquele agito todo e de repente a gente já busca pegar algum aluno que seja de uma família aqui da igreja, que já tem uma inspiração maior com Deus, uma intimidade maior, e busca trazer com que ele fale uma palavra, que ele leia um verso, né? E busque fazer, porque cada vez mais, de repente ele tem uma experiência positiva que fala, papai, mãe, olha, eu hoje no devocional eu li, eu falei a palavra, fui lá na frente, e de uma certa forma, isso acho que impacta positivamente o pessoal da comunidade, que de repente não tem esse hábito, ainda muitos deles que antigamente não falavam, não queriam orar, não queriam ler um versículo, eles já estão começando a ter esse despertar, né? De falar, não tio, eu quero ler também, eu quero dar minha palavra, eu quero fazer minha oração. Então, acho que isso é um aspecto bem positivo, que a gente percebe que o meme dos Beyoncé disse do... Eu creio que um antídoto para essas resistências é algumas pessoas, alguns pais ensinarem os seus filhos que ao conviver com essas crianças, eles deveriam se tornar, na verdade, influenciadores da graça de Cristo na vida dessas crianças e olharem para esse momento de futebol, para esse momento que eles vivem no Maverick Kids, como um momento em que eles podem ser usados por Deus na vida desse amiguinho, eles que conhecem a Cristo já, para que esses amiguinhos venham a conhecer a Cristo. Isso seria um bom antídoto para algumas resistências, alguns medos que são naturais, mas às vezes são nutridos por informações, né, equivocadas ou maldadas, e a gente ensinando os nossos filhos a serem influenciadores da graça, certamente eles vão conviver e entender esses desafios que existem. Vocês concordam com essa colocação? Eu queria complementar, puxando esse gancho, não como voluntária, mas como mãe, porque a gente vivenciou esse nós, exatamente, né? Na convivência do nosso filho com um ambiente que não teria acesso de outra forma. E no começo, realmente, ele tinha muita resistência, até da atenção que nós dispensávamos ali, porque eu tenho um apego, né, com os menorzinhos. Então, eles pedem essa carinhosa, eles querem abraçar, eles querem dar nome, que eles sempre escrevem o nome junto. E aí, o nosso filho falou, nossa, mas eles fazem muitas coisas, aspas, erradas, e você dá tanta atenção para eles. Às vezes ele me chutou no futebol, e assim, se fosse eu chutando, a bronca ia vir.
Então a gente foi trabalhando isso também. Então serviu para o nosso crescimento como pais também e para os nossos filhos que estão ali naquele ambiente. Primeiro é entender a necessidade realmente de você ser influência ali e existia dar uma rixinha, né? Ali, não, lá até para formar o time, o pessoal queria um time daqui, o time daí, e a gente começou a misturar isso mais, porque meu valor evangelho não é só na hora do devocional, não é só na hora do que a gente está no nosso momento, mas ter visto em quadra, né? E esse trabalho muito todo, essa questão da povo se quadra, te ajudar, o amigo a levantar, não importa se tem uma entrada mais dura, e ele vai, né, exercer a misericórdia. Então a gente vivenciou esse outro lado também, e é comum que a gente também no ano passado, a gente realmente viu uma diferença no grupo de ações mais tranquilos. Tinha mesmo que olhavam para a cara do outro, como é que a gente vai parar todo mundo aqui? Porque na disciplina, acaba virando uma coisa enfadonha para a gente mesmo. A gente sai esgotável. E tem várias vezes que a gente sai assim, nossa, né, que hoje foi leve, né? A gente comenta em nós. Então isso é da misericórdia de Deus, que eu vou saber. Mas foi espetacular eu ouvir você falando, porque vocês são pais que colocaram o seu filho à disposição para o Senhor, essa convivência com esses atletas, para que ele aprendesse a conviver e também fosse usado para a glória de Deus, né? Ensinado. Então isso é um espetáculo. Da própria equipe de vocês, tem também Tula e Areta, tem Geilu, Alemão, a Donato, Léo, acho que todos vocês, né? A Cláudia, todos vocês estão colocando seus filhos nessa convivência para que eles aprendam a conviver com esses atletas e sejam promotores da graça. Parabéns, gente, parabéns. Vocês são um modelo. Vocês não estão falando só, vocês estão falando e vivendo o que vocês estão fazendo. Eu acho isso espetacular. Parabéns. E orgulho de ser pastor de leite como vocês. Os nossos filhos, eles estão aprendendo também com o nosso esforço, né, com esse voluntariado, a importância de se conectar e até ajudar, né? Porque eles também conhecem a realidade de outras crianças que não têm limites, né? De o quanto é importante ter limites, né? E a gente vai usando os exemplos, muitas vezes em casa, acontecendo, orando. E que é assim, existe outra realidade, não é sempre só um cenário, existe outro cenário. Como nosso redor, e nós precisamos estar em oração, se vamos nos envolver e ajudar comigo. Assim, saber que jogar. E o esporte, o vôlei, ele veio para quebrar um pouquinho essa barreira de ser só futebol, né? Então, todos que estão ali, eles até gostam de futebol, mas eles viram no vôlei a oportunidade de aprender um esporte que realmente eles gostassem. E esse esporte dá para eles um pertencimento. Então, esse pertencimento ao qual a gente ensina na devocional, de você aprender sobre um Jesus que ama a todos, que quer alcançar o coração, que quer salvar, que quer dar vida eterna, né? Lá em Paulo, eles também entendem que, conversando com eles em particular, quando começaram, eles sentiam assim, mas as pessoas que não são daqui, que são da igreja, são metidos, e aí, quando eles estão em quadro, ele falou, mas quando nós estamos em quadro, todo mundo igual, né? Então, eles vão entendendo a identidade deles em Cristo, como pessoas, né, socializando com eles, interagindo com eles. E assim, o projeto do MED, ele traz acolhimento. Acho que essa é a palavra que mais a gente entrega, porque eles estão em momentos substanciais ou em circunstâncias muito difíceis quando eles saem daqui. Então, às vezes, o melhor dia para eles é que eles entram aqui. O melhor dia para eles é aquele tempo que eles estão em quadra. Porque, às vezes, quando sai daqui e é dentro das suas casas, toda aquela situação ali não é a melhor. Muitas vezes a violência, muitas vezes a não falta de valorização, não sentem o amor. Então, eles verbalizam muito isso. Nossa, que é tão bom a gente
tão amado, tão querido, né? Então, eu acho que é um projeto que leva ao esporte, que é um que coloca todo mundo iguala a todos, mas leva o principal, porque eles veem as atitudes, eles veem Jesus e eles aprendem muito disso. Porque eles começam a orar, orei porque vou fazer um campeonato, vamos orar porque vocês têm pedido de oração, ora pela minha avó que está doente, ora pelo campeonato que vou participar, a prova, ora para eu parar de ter preguiça. Então, eles vão colocando as suas vulnerabilidades sem muito medo, porque eles vão se sentindo acolhidos e não vão sentindo que aquele ali vai me julgar, ou aquele está me olhando errado. Então, cada vez mais, o esporte está levando um conjunto, né? Ele leva Deus como base e tal, mas ele leva relacionamento, ele leva a igualdade, ele leva o cuidado com o próximo, um com o outro dentro de quadra, e aí isso se estende fora da quadra. Então, ele traz uma humildade que eu acho que é o que eles veem e eles acabam replicando. Eles vão agindo, vendo o comportamento do outro, vai mudando, e o mais agressivo vai ficando mais calmo, e o mais alegre vai contagiando, e o mais quieto vai começando a conversar. Então ele vai mudando esse comportamento dos atletas, e eles se sentem muito felizes. O mais gostoso de eu ver é que assim, como eu não vi a hora de chegar aqui. E isso é um grande presente, é privilégio. Então tudo isso está sendo desenvolvido pelo MED, seja o MedKit, seja o MED, e isso está fazendo um bem muito grande a todo mundo, a tantos atletas que são aqui da igreja, ou são atletas que vêm da região aqui da igreja, como também os atletas que vêm das comunidades, que estão aprendendo Tem a cozinhar. eles convidam os amigos na escola ou da comunidade e traz. Muito legal. Essa dinâmica de trazer, porque é um lugar legal, é um programa joia. Tem o devocional. Mesmo. Poder que você, não quero. Não, eles trazem, eles sabem tipo, participar da devocional, do esforço, a quadra, vai sempre né, devocional e pátia, como é devocional pá. Sem passar devocional, basta pá. Até mãe veio perguntar para ele. Deixa. A mãe veio citar para ele do Rio Filho, como é que funciona aqui? Aí eu falei, claro, aqui que é para futebol, mas eles sobem um pouco, já perdi a abertura da palavra de Deus, que chegou dentro. Legal, ele tá precisando dentro disso. Eu acho interessante. A gente está vendo algo estruturado, algo de outra forma ali na Guaíça. Tem um grupo aqui grande, né? Mas tudo começou com uma brincadeira. Lá atrás, né? A gente não veio de férias 3 anos atrás, aproximadamente 3 anos e pouco. O Tunga teve uma ideia de fazer uma brincadeira no período de férias com as crianças, reuniam as crianças, fazer um bate-bola antes dos adultos. Não existia um babinho, o Baby Kids existia. E para a glória de Deus começou a ter uma forma lá atrás, né? Aí, passando as férias, a gente começa a tentar, viu que as crianças começaram a chegar, a quantidade de crianças foi aumentando, né? O número de adolescentes. E aquilo foi dando um clique assim, para a gente falar, poxa, o Senhor está colocando na nossa mão, né, algo que pode se tornar, hoje a gente está vendo algo que já está crescendo muito, né? E que a gente vê hoje estruturado o vôlei, a gente vê basquete, a gente vê futsal. Hoje a gente está vendo uma estrutura um pouco mais formado, porque a gente tem, né, categorias do futsal, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, o vôlei, né, de 12 a 14 anos, de 15 a 17. Então a gente está vendo esse formato, essa organização, as devocionais, né? Toda essa parte que a gente vê melhorando, a busca de ideias, né? de envolvimento das pessoas voluntárias, de cada vez vendo mais pessoas se envolvendo com a obra, né? Que a obra era nossa. O esporte sempre foi um ponto de fundo. Essa é a maior alegria que a gente tem, é saber que tem discipulado, como o Léo falou, saber que tem vida na vida, saber que tem evangelismo. Para os meninos que participaram de campeonatos fora, a gente no evangelho não ficava só aqui dentro da igreja também recebendo pessoas, mas indo fora, né, levando materiais de evangelismo. As pessoas até questionavam, sacolinha de ter criancinha, e as, poxa, tudo aqui, a gente não tinha time. Eu tenho que 15-0, então entre eles. Sim. Que o nosso investimento
pro reino, né? Com eternidade. Então não é para agora. E isso a gente fala de privilégio, todo mundo está aqui, isso é assim, quem da igreja ainda não teve essa oportunidade, né, de estar aqui, está aumentando, né, e as áreas vão aumentando, né, e força escolar, entre outras que a gente pode ter pioneiros aqui, né, a gente fazia aqui, né, com revezamento, tinham 3 grupos aqui, um fazendo treinamento aqui, um lá na quadra, outro devocional, e Deus foi os direcionando para abrir novas oportunidades, novos dias, né, de trabalho. Então isso hoje a gente vê uma estrutura, né, equipes, né, pessoas que estão aí, pastor, dando suporte em todas as modalidades, a gente recebendo esse apoio, né, então eu acho que para crescer ainda mais, você sabe que o Senhor tem anos aí maravilhosos para a igreja, para todos que aqui estão. Eu acho que fica nesse convite para a gente poder ter mais irmãos aqui com a gente, né, para ter esse privilégio de servir, né, e sair mesmo cansado do dia de trabalho, isso aí renova a gente em casa de uma forma, poxa, as experiências que a gente passa aqui muitas vezes trata com a gente mesmo, né? Então a gente tem muito edificado na maioria das situações, né? Então é uma alegria, assim, de quando parte. E esse parece que passou. E hoje a gente vê, né, assim, a igreja tendo esse apoio, tem esse crescimento, né, esse amor para as crianças, a troca, tudo isso que tem acontecido. E a gente sabe que é para a glória de Deus isso, né? Então a gente quer ver o nosso corpo cada vez mais assim, fortalecido que Cristo. Ótimo, ótimo. Eu acho que esse é o caminho, né? E você falou uma coisa que eu acho muito importante. Às vezes você tem um dia inteiro de atividade, chega aqui cansado, você se envolve num projeto desse, a gente vive o que diz Neemias: a alegria do Senhor a nas forças. Essa alegria de viver esse momento da graça traz força para a gente. Então isso é algo que a gente sente a respeito. Pois é, isso aqui então a gente tem que fazer com mais amor, em fazer vir. Então, assim, uma alegria. E peguei isso pra mim, cara. Então assim, Jesus fez por mim, só que eu vou fazer pela metade. Né, para aqui de outubro, falaram que no meu coração é graça. Muito obrigado em nome de Jesus.